Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito bem-vindo, queremos muito ouvi-lo, obrigada pela gentileza de nos atender. Governo brasileiro dizendo que esse dia tão importante, tão esperado, teve um saldo positivo. Qual a avaliação do senhor, professor? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos escutam, não é? A minha sensação sobre todo esse movimento, né, primeiro de tudo, que se encontrou um caminho para um entendimento até maior do que o dos tarifaços, do que toda aquela situação em torno das tarifas. É claro que as tarifas é de absoluto interesse nosso de discutir, mas, né, se a gente olhar bem para o quadro, ele é também interesse direto dos Estados Unidos. Sabe, Juliana, na semana que vem, os Estados Unidos, o Congresso norte-americano vai fazer forte pressão sobre Trump, sobre o presidente Trump, em relação às tarifas, não é só do Brasil, mas Brasil e Canadá. Né? Vários estados americanos estão bastante preocupados, principalmente com questões agrárias, do agronegócio, diretamente vinculados às tarifas. Então, de alguma forma, o presidente Trump precisa de um certo entendimento até para lidar com essa pressão do Congresso. Veio em boa hora essa reunião com o Brasil. Na reunião especificamente com o Brasil, sobrou um bom entendimento, um visível bom entendimento, até no clima passado por todos. Ah, então está tudo resolvido. Não, não é bem assim, né? Nós teremos hoje à noite, e eu chamo a atenção para a rapidez com que esse encontro aconteceu. No trato diplomático, normalmente isso leva algum tempo, às vezes semanas, para de uma reunião entre os chefes você se transformar numa reunião técnica. Ao contrário do que está acontecendo agora, a reunião técnica é imediata, não é? À noite já vamos ter, segundo o Mauro Vieira avisou, já teremos uma sequência desse processo. Talvez tenhamos algumas notícias, possivelmente, é possível, uma suspensão temporária das tarifas. Isso é o que está no horizonte. Ainda não temos essa certeza. Os demais assuntos que eram espinhosos, a questão das sanções a ministros brasileiros foram evitados e, principalmente, a questão da Venezuela, como disse o Américo Martins, foi lembrada com um tom de pacificação, ótimo, e um tom de eliminação do confronto militar, eliminação da hipótese militar. Era tudo isso que, de certa forma, o presidente Lula queria, e vamos ser sinceros, a América do Sul toda queria nenhum tipo de intervenção militar, porque há mais de 50 anos nós não temos um problema como esse. Isso teria consequências graves para a América Latina. Enfim, o andar da carruagem é o melhor possível no contexto em que nós estávamos e o que estamos agora depois dessa reunião. Eu queria abordar com o senhor realmente essa questão da Venezuela, mas antes queria olhar para essa questão, essa mistura, professor, entre as questões políticas, ideológicas e as comerciais, né? Nos pareceu que as questões políticas e ideológicas, Jair Bolsonaro, o STF, foi um motor propulsor para forçar ali, de alguma forma, uma negociação comercial. Agora, o Brasil precisa voltar para casa com algo fora do papel, né? Com uma negociação, com algo concreto. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade do Brasil voltar com algum anúncio, né? Algo de fato sobre tarifas ou sanções contra autoridades? Olha, esse ponto é um ponto importante para a gente entender o que é que mudou nos Estados Unidos. Porque você olha para essa fotografia, né, com o presidente Lula bem tranquilo, bem confortável, o presidente Trump fazendo até brincadeira. Você olha para essa fotografia, você tem uma ideia assim de um momento de absoluto entendimento. Não era assim. Né? Todos nós lembramos que a questão de semanas atrás havia uma tensão reinante muito grande entre Brasil e Estados Unidos, com os Estados Unidos fechando a porta a qualquer negociação. Todos nós lembramos disso. O que aconteceu? Né?
talvez a gente precise entender que esse senhor que está bem do lado do presidente Trump, né, o Marco Rubio, nós temos dois Marco Rubio, né? Nós temos um primeiro Marco Rubio, que é o Marco Rubio mais ideológico, né? Ele é filho de imigrantes cubanos, um Marco Rubio que gostaria de eliminar todos os governos mais progressistas da América Latina, um conservador muito aguerrido, né? Então nós temos esse Marco Rubio, né? E nós temos um segundo Marco Rubio que foi de certa forma, obrigado a mudar, porque o chefe dele mudou, né? O que aconteceu com o chefe dele, né? O Trump percebeu, né, que havia problemas com o Brasil. Mas sabe, Juliana, o essencial para ver essa mudança é aquela parte mais sensível de qualquer ser humano, asiático, africano, brasileiro, europeu, tanto faz, o bolso. Os americanos perceberam que as tarifas sobre o Brasil não estavam produzindo o efeito que eles queriam. Sabe por quê? Se você olhar para agosto, por exemplo, e setembro foi até pior, as vendas para os Estados Unidos caíram 18,5%. Então, se caiu a venda para os Estados Unidos, você diria, bom, então parou de vender, perdeu dinheiro. Ao contrário, quando somou, você olhou o que nós exportamos em agosto, em relação a agosto do ano passado, subiu 4,5%. Então, quando você olha para isso, quer dizer, em outras palavras bem simples, tinha outro freguês para os nossos produtos. Os americanos olharam para essa situação. Agosto foi isso, setembro foi isso também, em números ainda piores: 20,5% e 4,7% de crescimento nas nossas vendas. Em outras palavras, né, os Estados Unidos estavam perdendo dinheiro. Então, esse quadro, essa linguagem, o empresário Trump conhece perfeitamente. E aí ele mandou um outro emissário aqui para o Brasil, um sujeito chamado Richard Grenell, que veio ao Brasil e fez uma longa conversa com alguns brasileiros empresários e principalmente horas de conversa no Rio de Janeiro com o vice-presidente Alckmin. Os ouvidos do presidente Trump receberam outra informação. Aí o quadro mudou. Aí aquele quadro ideológico do Marco Rubio, de que o Brasil era perigoso, que não sei, mudou. E o Trump recebeu outra informação e percebeu que estava perdendo dinheiro. Mudou tudo, né? E, de alguma forma, esse tom é o tom exato dessa mudança. O Brasil se transformou em alguma coisa interessante para os americanos. Isso veio juntinho, com uma oportunidade muito bem aproveitada pela diplomacia profissional do Brasil. O desde que lá na ONU houve aquele contato, o Richard Grenell veio aqui, o Trump deu aquele aceno. Lembra aquela história dos 39 segundos de amor ao Sim. Lula e tudo mais? Tá bom. A diplomacia brasileira aproveitou bem a oportunidade. Há 10 dias atrás, houve um encontro entre o chanceler brasileiro e o Marco Rubio, chanceler americano. Nesse encontro, teve 15 minutos de uma conversa fechada, só os dois. Nessa conversa, a imprensa americana e nós também, a nossa imprensa apurou que o nosso chanceler deixou muito claro para o chanceler americano que nós continuamos a permanecer no Ocidente. Ou seja, nós fazemos negócio com a China. Nós vendemos e compramos coisa da China porque é bom negócio. Outra coisa é pertencer ao anel geopolítico da China. Nós não assinamos a Rota da Seda. Nós não assinamos a Road and Belt Initiative. Isso soou como música no ouvido do Trump, soou como música no ouvido até mesmo do Marco Rubio, né? Então, a partir daí é esse clima de entendimento, né? As tarifas vão acabar de imediato, tudo vai se resolver de imediato. Em diplomacia não é assim, né? Tem um tempo, as coisas têm um período. É bastante provável que esse clima de entendimento redunde até mesmo em um papel
até mais ativo do Brasil na questão da Venezuela, porque parece que os americanos perceberam que nós não temos nada, nenhuma intenção de romper 200 anos de bom entendimento com os Estados Unidos. Muito pelo contrário. Sabe, Juliana, para a gente fechar isso, para entender melhor, né? Depois desse entendimento, aquilo que é mais sensível aconteceu. Os americanos voltaram a falar, e de parte deles, e licitação nossa, em vender equipamentos militares para o Brasil. Essa é o ponto tão sensível, né? Isso quer dizer alguma coisa, né? Então, vão vender alguns helicópteros, uma coisa assim, mas voltaram a abrir. Isso é sinal muito importante de que eles confiaram bastante no que nós estávamos falando. Então, eu acho que esse quadro, se a gente entender essa mudança, né, essa mentalidade, a gente entende por que desse clima mais amistoso, né, e que encaminha soluções melhores. Nós conversamos com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, que nos traz uma preciosa análise. Professor, muito obrigada, viu? Bom domingo para o senhor. Eu é que agradeço, Cristina. Muito obrigado pela oportunidade e um bom trabalho para vocês todos. Bom dia, bom trabalho. Bom dia.